Uma das coisas que atrapalha bastante quando a gente está costurando é estar no meio do projeto e acaba a bobina. Aí você fica, poxa vida, e agora? Acabou a bobina, eu não tenho outra. O que você vai ter que fazer? Tirar toda a linha da máquina, encher a bobina e depois tentar voltar para o seu projeto. Se você estiver fazendo uma linha, você vai ter que fazer um retrocesso. Se estiver no meio de uma emenda, não rola, gente. Eu aqui não deixo as minhas alunas continuarem. Acabou a bobina, desmancha a última parte e começa de novo. É questão de acabamento, tá bom? Isso para costura criativa. Ah, Juliana, beleza. E o que é bobina? Vou mostrar para vocês. Essa pecinha é uma bobina. Nela nós enchemos com a mesma linha. E ela vai lá naquele compartimento na parte de baixo que nós fizemos a limpeza. E aí vem a história do ponto que eu quero contar para vocês. O que é a costura? Como é que a máquina funciona? Como é que acontece isso, essa mágica de colocar uma linha em cima, uma linha embaixo, uma agulha furar e aparecer um ponto? Na verdade, o ponto é uma laçada. A linha passa pelo caminho determinado dela, vai lá embaixo, pesca a linha da bobina, traz para cima e a agulha fura. Aí ela faz o mesmo processo, vai lá, pesca, próximo furo. Como eu disse, de um furo ao outro é o espaço do ponto. Mas, na verdade, esse ponto é uma laçada. Então, por isso que muitas vezes, quando você tem uma roupa que está começando a desfiar, se você puxar, ela vai desfiar inteirinha. Por quê? Porque o ponto é apenas uma laçadinha. Ele não está amarrado, ele não tem um nó amarrando. Por isso que é importante, e eu vou mostrar depois para vocês, o retrocesso na costura criativa. Então vamos lá. Coloquei meu carretel e como eu estava falando, no meio do trabalho acabou a bobina. Vocês já conhecem a bobina, já apresentei a bobina. O que você tem que fazer? Enchê-la. É uma grande dúvida, tá, gente? É uma dúvida da maioria das pessoas e cada máquina tem um jeito, porém o processo é muito parecido. Nessa máquina, eu encaixo ela aqui, nesse ferrinho. Tá? Vou encaixá-la aqui. Encaixei. É a única hora que eu uso na máquina, na maioria das máquinas, essa pecinha de metal aqui, ó, que fica aqui em cima. Nós vamos pegar essa linha do carretel, vou passar no meio e vou dar uma volta completa nele. Ó, isso aqui é anos de experiência, tá, gente? No manual, manda dar uma volta só encaixar ali. Mas eu já provei, comprovei, e minhas alunas também, que não rola. A linha fica solta, fica frouxa, e com isso dá diferença no seu ponto, dá diferença no seu trabalho. Então, eu prefiro encaixar no meinho ali da peça, dar a volta completa e vir até a bobina. Só pegar aqui. O carretel tá com nozinho, vocês acreditam? Viu? E isso acontece, tá, gente? Então, é bom acontecer aqui. E se acontecer com vocês aí, vocês já sabem o que fazer, ó. Tirei, vou conferir. Tá tudo ok. Vou colocar de novo. Pegar a linha, encaixei, dei a volta completa e vou até a bobina. A bobina, ela tem uns buraquinhos, que você vai ver, ó. E tem um jeito de ser colocado. É pegando a ponta da linha.
passo de baixo para cima. Coloco a bobina no lugar, tá? Para que é isso? É para fazer essa tensão. E eu vou começar a encher essa bobina. Vou mostrar 2 jeitos, tá? De encher a bobina. Esse é o que vem no manual. E a gente vai fazer seguindo o manual. Coloco aqui. Essa bobina precisa ser acionada. Empurro ela para a direita. Na máquina eletrônica, ela já aparece uma bobina aqui desenhada. Quer dizer que eu desativei a agulha. Não vai ter problema de eu apertar no pedal e a agulha costurar, funcionar. Você, de repente, está com a mão ou qualquer outro motivo. Mas tem algumas máquinas que não importa. Você coloca para encher bobina e a agulha continua funcionando. Então, você tem que ir testando. Devagarzinho e vai testando. No meu caso aqui, é empurrando a bobina. Tem máquina que você tem que apertar aqui no volante, tem um botão no meio, você aperta no volante e ela aciona a bobina, tá? Vamos lá. Coloquei e eu vou acelerar assim, acelerando, devagarzinho. Pronto, parei. Por que eu parei? Vou cortar agora esse excesso de linha. E vou deixar ela encher. Esse carretel não está querendo colaborar comigo, eu vou ajudar ele. Muita gente tenta encher a bobina na mão, gente. Não pode encher bobina na mão, tá? Existe uma tensão na linha que ela precisa estar tensionada para poder acontecer, ó. Esse aqui é um limitador. Então, é ele que vai me dizer quanto de linha que tá faltando para encher. Nossa. Vamos lá. Vamos no bom e velho jeito de encher, ó. Se o seu carretel não estiver colaborando como o meu, só vou ajudá-lo. Fazendo nada, tá? Só tô segurando e ajudando ela a encher. Ó, ela parou, vendo? Ó, mesmo que eu aperte, ela não vai mais para frente, tá? Isso quer dizer que a bobina tá numa medida certa, no limite de linha que ela pode ter. Isso é porque ela tem um espaço determinado aqui dentro da caixa de bobina, então ela precisa encaixar ali. Se tiver mais linha do que ela comporta, não vai funcionar aqui dentro. Desligo a bobina, tiro. Corta essa linha. Estou com uma bobina cheia. E se você for fazer um trabalho de repetição, 3, 4 peças nas mesmas cores, o ideal é você já deixar umas 2 bobinas cheias, porque aí facilita o seu trabalho. Por exemplo, esse carretel, ele comporta encher 2 bobinas. Mas lembre-se, se você encher 2 bobinas, você fica sem a linha de cima. Então, você tem que ter pelo menos 2 carretéis. Um para encher e outro para costurar. Então, é quando eu falo que vale a pena ter os cones. Porque aí eu posso encher, posso costurar com bastante tranquilidade. Vou colocar a bobina no espaço dela, ó. Aqui do lado tem uma molinha. Levantei. Aqui você pode ver que tem um desenho de como colocar a bobina, mas sempre temos dúvidas, tá? De como colocar a bobina. A bobina é colocada da seguinte forma. Eu seguro a bobina com a mão direita, passo a linha por cima e vou no sentido anti-horário do relógio, tá?
não adianta ser para baixo. Para baixo eu estou indo, na verdade, no sentido do relógio. Ela tem que ser com a linha por cima, no sentido anti-horário. Segurando dessa forma, eu já venho, coloco lá dentro. Coloquei, venho até aqui, essa fenda, eu chamo essa fenda de 6 horas, já que a gente está falando de relógio, exatamente onde fica o ponteiro das 6 horas, encaixo e empurro ela para trás. Pronto. Esse é o jeito de colocar a bobina. Algumas máquinas antigas, a bobina era colocada, ela fica dentro de um compartimento de metal, um suporte de bobina. Você coloca ela no sentido horário e aí ela mesmo, ali quando você passa a linha, ela fica anti-horário. Mas as mais atuais são dessa forma. Então, segurou a bobina com a mão direita, puxa a linha com a mão esquerda por cima, no sentido anti-horário, vai até 6 horas e empurra para trás. Esse é o jeito. Fechei.